Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da Bíblia Sagrada. E no estudo de hoje nós vamos aprender sobre o tema A Vida no Espírito. Como, afinal de contas, é possível que uma pessoa tenha a vida transformada, o caráter transformado, através do Espírito Santo atuando na vida dela? E como que funciona isso na prática? Eu convido você para pegar a sua Bíblia, porque hoje nós vamos estudar os textos que falam sobre uma vida de santidade. E é por isso que você precisa ficar nesse vídeo até o final, para que você compreenda de fato o que é viver em santidade. Mas antes de irmos para o estudo da Bíblia Sagrada, vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Seu Deus e Pai, nós estamos aqui no estudo de número 26, Pai, onde nós vamos aprender sobre a vida no Espírito. Nos ajude, Pai querido, a compreender esse tema. Ilumine a nossa mente, Pai, para que a gente possa não só compreender, mas também colocar em prática no nosso viver diário. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. E a primeira pergunta do estudo de hoje diz assim: que promessa Jesus fez aos discípulos antes de sua ascensão? João capítulo 14, verso 16 e Lucas capítulo 24, verso 49 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Logo depois da sua morte, quando Jesus estava com os discípulos, ele disse o seguinte: vocês vão ser minhas testemunhas, eu vou enviar vocês para levar essa mensagem do reino de Deus a todo mundo, mas vocês precisam esperar aí na cidade, porque eu vou enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele disse para os discípulos aguardarem, porque ele derramaria sobre eles o Espírito Santo. Vamos aprender mais sobre esse tema? E a resposta da primeira pergunta fica assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. A segunda pergunta diz assim: o que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo? Marque verdadeiro ou falso. Vamos ler Atos capítulo 1, verso 4 e verso 12 e 14, que dizem assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos voltaram para Jerusalém, e ali eles falaram de Jesus, mas principalmente aguardaram a promessa do Espírito Santo sobre a vida deles. Então eles ficaram orando ali, aguardando a descida do Espírito Santo. A resposta da pergunta 2 fica assim: os discípulos testemunharam? Verdadeiro. Os discípulos oraram e esperaram? Verdadeiro. Os discípulos se separaram? Falso. A terceira pergunta diz assim: quando se cumpriu a promessa? Atos capítulo 2, verso 1 a 4 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, 50 dias depois da Páscoa, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. E ali o texto fala, como que línguas de fogo. E os discípulos começaram a pregar e a falar inclusive em outros idiomas. Então a resposta da pergunta 3 fica assim: a promessa da descida do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes. A quarta pergunta diz assim: como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia? Atos capítulo 5, verso 3 e 4 e Mateus capítulo 28, verso 19 diz assim: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no seu coração
este desígnio. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Mateus 28:19 diz assim: Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses textos aqui nos mostram que o Espírito Santo é uma pessoa da divindade. Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ou um poder, ele é uma pessoa. Então a resposta da pergunta 4 fica assim: o Espírito Santo é um ente divino, é uma pessoa divina. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A quinta pergunta diz assim: quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? Na obra da redenção, Deus Pai toma uma posição, Jesus toma uma outra posição e o Espírito Santo toma uma outra posição. Cada um desempenhasse uma função diferente na história da redenção. Jesus morre no nosso lugar e paga o preço, se sacrifica por nós. O Espírito Santo tem uma obra a dar continuidade à obra que Jesus já fez morrendo por nós na cruz. Vamos entender um pouco mais sobre esse tema? Me acompanhe aqui. Quais as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? Marque verdadeiro ou falso e nós vamos ler João capítulo 14, verso 26, João capítulo 16, do verso 8 ao verso 13 e 1 Samuel capítulo 10, verso 6, que diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles e tu serás mudado em outro homem. Então nós vemos aqui a obra do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos fazer lembrar o que foi que Jesus ensinou aos discípulos e que ele deixou registrado em sua palavra. O Espírito Santo também vem nos ajudar a ter um caráter transformado. Essas são uma das obras do Espírito Santo na vida do ser humano. Então a resposta da quinta pergunta fica assim: o Espírito Santo vem ensinar algumas coisas? Falso. O Espírito Santo vem convencer do pecado, da justiça e do juízo? Verdadeiro. O Espírito Santo vem guiar em toda a verdade? Verdadeiro. O Espírito Santo veio mudar a natureza humana? Sim. Quando a gente leu lá 1 Samuel, capítulo 10, verso 6, quando Saul encontrasse os profetas, o Espírito Santo desceria sobre ele e ele seria transformado em outro homem. O Espírito Santo tem esse poder de transformar o ser humano. E tem outros versos na Bíblia que fala que o Espírito Santo traz dons espirituais, os mais diversos dons. A sexta pergunta diz assim: quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, como é que a gente percebe que uma pessoa recebeu o Espírito Santo e quando isso acontece na vida da pessoa? Vamos ler João, capítulo 3, verso 5 e Mateus, capítulo 3, verso 16, que dizem assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mateus 3,16, batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. O Espírito Santo desce na vida da pessoa quando essa pessoa recebe o batismo, quando a pessoa decide que aceitou a Jesus como Salvador, e faz isso, demonstra publicamente que ela aceitou a Jesus como Salvador e como Senhor da vida dela, e ela se batiza para mostrar isso para a comunidade, ela recebe o Espírito Santo de Deus na vida dela. Então uma pessoa recebe, ela é batizada com o Espírito Santo quando ela é batizada nas águas. Então a resposta fica assim: quando é batizada nas águas. A Bíblia associa o batismo do Espírito Santo ao batismo nas águas, mas essa deve ser uma experiência renovada diariamente na vida daqueles que se entregaram a Deus e foram batizadas. Ou seja, nós não devemos nos contentar apenas com o receber o Espírito Santo quando somos batizados. O batismo do Espírito Santo também é uma obra diária, onde nós buscamos pelo auxílio do Espírito Santo para a transformação do nosso caráter, para nos ajudar a vencer as tribulações todos os dias. Então todos os dias. Mas no batismo, a pessoa já recebe ali o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Isso me faz lembrar inclusive da parábola das 10 virgens, onde 5 delas eram imprudentes e 5
5 eram prudentes, ou seja, preparadas. Todas elas tinham o Espírito de Deus, só que as preparadas tinham o Espírito de Deus em porção dobrada. Aí a importância de buscarmos o Espírito Santo diariamente. A 7ª pergunta diz assim: como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? Marque verdadeiro ou falso. Nós vamos ler Atos capítulo 5, verso 32 e Gálatas capítulo 5, o texto clássico ali dos dons do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 a 23, que diz assim: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então nós vemos aqui que as pessoas percebem ao nosso redor quando uma pessoa tem o Espírito Santo de Deus. Ela demonstra os frutos do Espírito Santo na vida dela. Amor, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio, etc. Todos esses dons demonstram que a pessoa ela tem o Espírito Santo na vida dela, porque é o Espírito Santo que nos auxilia a colocar em prática essas atividades, porque é o Espírito Santo que nos ajuda a colocar em prática esses dons. Então, para saber se o crente possui ou não o Espírito Santo, nós devemos ver se ele ama a Deus e obedece aos mandamentos e à palavra de Deus. Verdadeiro. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo conduz ela à verdade. E essa pessoa, conduzida à verdade pelo Espírito Santo, se torna uma pessoa obediente. Ela procura obedecer os mandamentos de Deus. A vida apresenta o fruto ou as virtudes do Espírito Santo? Verdadeiro. Essa pessoa fala em línguas estranhas? Falso. A Bíblia apresenta o dom de línguas como sendo um dom de idiomas. Tanto é que, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos lá no Pentecostes, eles começaram a falar na língua deles, e as pessoas que vieram de outras regiões compreendiam o que os discípulos diziam na língua daquela região de onde eles vieram. Então, o dom de línguas é esse dom de falar em outros idiomas. 8ª pergunta: o que devemos pedir hoje a Jesus? Lucas capítulo 11, verso 13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então hoje nós devemos pedir a Jesus o Espírito Santo na nossa vida. Verdadeiro. A alegria também. Verdadeiro. Nada falso. Sabe, nós carecemos do Espírito Santo para ter um caráter transformado. O Espírito Santo é que vai limpando, que vai purificando a nossa mente. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, começa a existir um conflito, e Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos capítulo 7. Então esse conflito é entre a natureza carnal e a natureza espiritual. Se nós não aceitamos a Jesus como nosso Salvador, não aceitamos o Espírito Santo na nossa vida, só existe a natureza carnal. Agora, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, vai existir esse conflito, onde aquele que mais for alimentado, e for o Espírito, vai vencer sobre as obras da carne. E nessa luta nós carecemos do Espírito Santo para nos ajudar a vencer as obras da carne. O batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida dos filhos de Deus. Essa experiência está associada a 3 atividades diárias: o estudo da Bíblia com disposição para obedecer, a oração e testemunho aos que ainda não conhecem a Jesus. O Espírito Santo nos guia no estudo da palavra de Deus, ele nos incentiva a estudar a palavra de Deus. Nós, quando oramos, falamos com Deus, e Deus fala conosco através da sua palavra. E o Espírito Santo se comunica conosco, nos guiando a entender as verdades de Deus contidas na sua palavra. Por isso é fundamental que todos os dias nós possamos ouvir a voz de Deus através do estudo da Bíblia. E é assim, através do estudo da Bíblia, da oração e da busca de pregar o Evangelho, de falar de Jesus, falar da volta de Jesus, da palavra de Deus a outras pessoas, ou seja, testemunhar, é que nós vemos que de fato o Espírito Santo está santificando a vida de uma pessoa. A palavra santificação na Bíblia diz a respeito disso, de algo que foi tomado, foi separado para Deus. Por isso, uma vida de santidade é uma vida de estar diante da presença de Deus e buscar fazer a vontade de Deus. Afinal de contas, quando a gente aceita Jesus como Salvador, ele nos separa do mundo para viver para ele, para aguardar a volta de Jesus e para morar no céu. E para saber se nós de fato compreendemos o estudo de hoje, eu quero convidar você para a gente fazer uma recapitulação. Jesus prometeu que nos daria outro Consolador. Assim como Jesus veio nos guiar à verdade, ele deixaria o Espírito Santo também para nos conduzir à verdade e para nos ajudar a viver a verdade. Após sua ascensão, os discípulos oraram, confessaram os pecados e esperaram o cumprimento da promessa no dia de Pentecostes. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como um ente divino, ou seja, como uma pessoa da divindade. A função do
do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo também muda a natureza humana. Quem possui o Espírito Santo obedece aos mandamentos de Deus. E com base no estudo de hoje, eu gostaria de finalizar fazendo com você um compromisso de fé. Todos nós precisamos dedicar tempo todos os dias ao estudo da Bíblia, à oração, para que assim a gente possa receber o Espírito Santo na nossa vida. E quando o Espírito Santo habita em nós, ele vai nos dar poder para ter um caráter transformado. As nossas palavras, as nossas ações serão transformadas e assim a gente vai começar a dar testemunho de Jesus a outras pessoas. Quando as pessoas começarem a ver Jesus através de nós, aí nós vamos ver que de fato nós estamos vivendo uma vida de santidade. E é por isso que eu gostaria de orar com você nesse momento, mais uma vez, para que nós possamos juntos pedir agora o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Seu Deus e Pai, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, pelo dom da vida, pelo cuidado que o Senhor tem por nós. E no estudo de hoje nós vimos, Pai, o quanto é importante, fundamental, ter o Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso nós clamamos a Ti, Pai. Pedimos que o Senhor nos batize com o Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados, que o Teu Espírito Santo, Pai, habitando em nós, nos ajuda a ter um caráter transformado, para que assim nós possamos ser testemunhas Tuas, Pai, tendo a vida transformada e ajudando a outras pessoas também a conhecerem sobre Ti. Abençoe a pessoa que está estudando a Bíblia comigo aqui nesses estudos, Pai. Derrame o Teu poder, o Espírito Santo na vida dessas pessoas, para que elas também possam receber, Pai, a presença do Espírito Santo na vida dela. Nos abençoe, nos batize com o Espírito Santo. É que nós pedimos por Jesus. Amém. E assim nós finalizamos mais um estudo da Palavra de Deus. E eu convido você para acompanhar o próximo estudo. A gente se vê lá.